Olá, meus queridos alunos, aula tão esperada quanto a vacina do Covid, chegamos às nossas aulas de arte. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês e eu espero que vocês estejam aqui com força total. A gente vai começar a falar como a gente encontra arte no nosso dia a dia. Se a gente parar para pensar, a gente está rodeado de produções artísticas que às vezes passam despercebidas e a gente nem se dá conta, não é verdade? Então, a gente vai começar conversando sobre como essa arte se encontra, como eu preciso respeitar essa arte, né? É muito importante a gente respeitar o gosto, a preferência do outro. Então, na aula de hoje, vamos ver o nosso conteúdo. Nós vamos falar sobre conceito de arte e a sua classificação. Então, a arte, querendo ou não, ela permeia o nosso mundo. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês adoram ouvir música, não é verdade? Coloca aí que tipo de música que vocês gostam de ouvir, né? Então, tenho certeza que vocês gostam dos mais variados ritmos. Então, arte é música, é arte, é produção artística, né? Alguns devem gostar de desenhar, outros devem gostar de escrever, de compor. Então, tenho certeza que tem muitos artistas espalhados por aí. E o mais importante é a gente estar sempre respeitando essa produção artística, a particularidade de cada um, né? Que às vezes vocês ficam implicando um com o outro. Eu não acredito que tu gosta de ouvir isso. Eu não acredito que tu gosta de ouvir aquilo. Eu não acredito que tu é flamenguista. Tem gosto para tudo, não é verdade? Então, a gente precisa estar sempre desenvolvendo, estimulando a nossa empatia e o nosso respeito. A arte é uma das manifestações que acompanha o homem desde a antiguidade mais remota. Olha aí, vocês estão vendo essas duas imagens? Acredita que isso é arte, gente? É produção artística da pré-história. Na Grécia arcaica, antes do surgimento da filosofia e de outros modos de conhecimento, a arte já era parte fundamental na educação. Olha que legal, a arte como fator de suma importância no processo educativo. Vocês sabiam que por volta do século XVIII, para a pessoa ser bem aceita na sociedade, ela tinha que saber tocar um instrumento e dançar? Peguei vocês. Mas como assim, dançar qualquer coisa, professora? Não, existiam tratados que mostravam como essas pessoas deviam dançar. É uma dança totalmente diferente do que as danças que a gente vê hoje. Mas aí a gente já percebe a importância da arte, do conhecimento da arte para a formação do cidadão. Cada sociedade ela apresenta um estilo diferente de fazer a arte, pois possuem seus próprios valores morais, religiosos, artísticos, entre outros. A gente vai ver aí agora uma imagem, na verdade são várias imagens de culturas diferentes. A gente tem a cultura africana, asiática, americana, a gente tem a Antártida, Europa. Então, a gente tem várias imagens de sociedades diferentes, né? Então, a sua produção artística ela é diretamente ligada à sua cultura, à sua religiosidade, né? Então, por isso que elas são produções tão diferentes. Baseado nisso, cada região tem sua cultura. No entanto, a arte se manifesta de acordo com elas. Mais uma vez, a gente tem aí cultura africana, cultura indígena, cultura árabe, cultura japonesa. Então, cada cultura tem o seu fazer artístico, tem a sua característica, né? A nossa produção artística, ela está carregada da nossa identidade cultural. Eu vou trazer aqui para a sala alguns elementos que são típicos da nossa cultura amazonense. Olha só, vocês estão reconhecendo? Hein, professora, o que é isso? Não acredito que vocês não conhecem, não. Olha aqui, nos meus olhos verdes. Vem dizer que vocês não sabem o que é isso? Típico da nossa cultura indígena, na verdade, as nossas cestarias. Então, essa produção artística, ela está carregada da nossa identidade cultural. Eu costumo falar que tem sangue indígena correndo aqui nessas veias, justamente porque essas produções fazem parte da nossa história. Em cada sociedade existe um modo de se ver a arte, como, por exemplo, nas sociedades indígenas, em que podemos notá-la no seu dia a dia, através das suas vestimentas, pinturas, artefatos. Foi o que a gente acabou de ver aqui na nossa sala, os artefatos indígenas que nós vimos, as cestarias. Eles produzem isso não como produção artística, mas ela tem um caráter utilitário. Eles utilizam essas cestarias para estar armazenando material, para pegar o peixe, na verdade. No seu dia a dia, eles utilizam essas produções. Já as pessoas que não têm esses hábitos, eles
pegam como produção artística e colocam para ornamentar a casa, né? Para identificar que a pessoa esteve nesse ambiente, que ela participou dessa cultura indígena. Então, muitas pessoas, principalmente europeus, né, os estrangeiros, quando vêm visitar o estado do Amazonas, eles pegam esses elementos de produção artística nossa e levam para mostrar como essa identidade cultural é forte aqui. Percebe-se que a arte é uma forma de expressão humana, tendo em vista que a mesma transmite características e conceitos inerentes ao homem e sua cultura. Mais uma vez, a produção artística de uma sociedade, ela está diretamente ligada à sua cultura, aos seus hábitos, seus costumes, sua religiosidade, né? Então, a gente viu a questão da cultura indígena, os hábitos indígenas, eles fazem que a sua produção artística tenha um determinado formato. Como, por exemplo, no Japão, eles tenham outras produções artísticas e tenham outros costumes. Através da arte, o homem consegue expressar suas ideias, emoções, sensações e sentimentos, servindo como uma forma de comunicação. Olha aí que legal! Arte como forma de comunicação. Eu consigo me comunicar fazendo a minha arte. Olha que legal! Então, eu consigo, através dos meus desenhos, do meu poema, da minha música, eu consigo me comunicar, eu consigo me expressar. A arte faz parte do ser humano e das sociedades desde a pré-história até os dias atuais. Fez e faz parte de toda a produção cultural do homem. Introduz novos modos de pensar, novas relações, novos pensamentos, ideias, emoções e anseios que habitam no interior, tanto do homem quanto da sociedade. Aí ao lado a gente tem imagens de elementos, né, da cultura da pré-história, por exemplo, e que hoje a gente tem como artefatos artísticos. E esses objetos, eles foram feitos neste momento com uma intenção. Eles precisavam, por exemplo, de uma machadinha de pedra. Então, eles tinham esse cuidado artesanal. A gente não tinha fábrica, né, como tem hoje. Então, eles iam moldando, era um trabalho artesanal mesmo, iam lascando aquelas pedras para dar o formato do instrumento que eles precisavam. Então, a produção artística, ela mostra também, a arte, ela mostra também um espelho do momento histórico que a sociedade está passando. A gente tem, vamos lá, a gente está falando desde a pré-história. No decorrer da história da arte, a produção artística ela vai sendo modificada. Quando vocês tiverem um intervalozinho, dá um Google aí, coloca aí uma história da arte, uma linha do tempo da história da arte, vocês vão perceber que essa produção artística ela foi sendo modificada com o passar do tempo. Ela pode ser representada de diversas maneiras. Através da pintura plástica, escultura, cinema, teatro, dança, música, arquitetura, dentre outros. Olha só, a gente vai ver agora várias imagens de produções artísticas distintas, né? A gente tem vários tipos de produções artísticas aí. A gente tem escultura, a gente tem dança, a gente tem música, a gente tem pintura, a gente tem teatro. Por quê? A arte, ela traz, né, essa ramificação para a gente. A gente tem várias manifestações artísticas diferentes. Normalmente a gente se aproxima daquela que a gente tem mais afinidade, né? Você pode se aproximar um pouco mais da música, um pouco mais da dança, do teatro, da pintura. Então a gente sempre se aproxima e é importante nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia, de ter que ficar mais recluso em casa, a gente pegar alguma manifestação artística para a gente estar colocando as nossas emoções, se expressando, né? Muita gente tem como hobby, por exemplo, a pintura, gosta de ficar horas pintando. Tem até, hoje em dia, tem uns livros que você compra só para pintar, né? Algumas mandalas, alguma coisa assim. Então, a gente pode buscar na arte esse elemento para a gente acalmar a mente, né? É comum nesse momento, a gente vem desde o ano passado trabalhando, né, lutando contra essa pandemia e a nossa mente fica agitada. Então, a gente pode utilizar a arte ao nosso favor. A arte é o reflexo da cultura e da história, considerando os valores estéticos da beleza, do equilíbrio e da harmonia. Aí a gente tem mais produções artísticas e vocês podem ver que são obras, a gente tem pintura, a gente tem a imagem, a escultura do Discóbolo de Miron. Então a gente tem pintura, escultura, então ele mostra pra gente a estética da beleza, né? É comum às vezes a gente observar uma obra de arte e se ela é estranha pra gente, a gente fala, mas isso não é obra de arte não. Tem um artista, vou dar uma tarefinha de casa para vocês, Marcel Duchamp.
Dá um Google neles, Marcel Duchamp. E ele tem umas obras de arte que quem olha e fala, não é mesmo obra de arte isso. Justamente porque a intenção dele é diferente. Né? Ele não vai para uma estética da beleza, né? Ele já vai para outro ramo, vai ficar aí o dever de casa. Capacitando ainda o indivíduo no seu modo de interpretar, compreender, representar e imaginar o mundo. Atualmente não há um conceito exato para o que é arte. Hoje eu não posso chegar para vocês e falar, arte é isso. O conceito de arte é subjetivo. Né? Às vezes o que para mim eu acho, nossa, que obra de arte maravilhosa, você vai falar, não tem nada a ver, isso tá horrível. Então, é subjetivo, cada um tem o seu, é um conceito muito amplo, né? Não é só aquilo que é belo, né? A beleza, ela é relativa, às vezes o que é belo para mim não pode ser belo para você. Tem gente que torce pro Flamengo, tem gente que torce pro Vasco, tem doido para tudo nesse mundo, não é verdade? Então, a arte também é assim. Sabe-se que o nosso planeta vem sofrendo modificações culturais e a arte, consequentemente, tem sofrido transformações. Antigamente, a beleza estava vinculada à arte, mas hoje nem sempre vimos isso. Acabei de falar, antigamente, a gente tem exemplo de duas esculturas. Né? Uma, ela é muito bela, né? Muito bem feita, a outra já é uma escultura mais contemporânea. Antigamente, a beleza estava vinculada à arte de uma forma muito forte. Para ser considerado arte, tinha que ser belo. Hoje em dia já não tem mais isso. Se olharmos à nossa volta, veremos que estamos rodeados pela arte. Ela domina todo o espaço em que vivemos, determina nosso modo de ser, o que somos individual e coletivamente. Mais imagens de manifestações artísticas. Eu, particularmente, sou da área da dança, gosto e aprecio a dança, né? Então, por exemplo, tem uma filha de 4 anos, no quarto dela tem bailarina, justamente porque é a minha manifestação artística. Professora, mas ela gosta de balé? Por incrível que pareça, gosta, mas também se não gostasse, é uma preferência dela, né? E a gente precisa respeitar. Então, a arte, ela está rodeada. Onde a gente se vira tem arte e às vezes a gente nem se dá conta. Uma obra de arte, ela pode representar a realidade ou até criticá-la. A gente está vendo aí uma escultura que ela tentou se aproximar tanto da realidade que a gente consegue ver até os músculos, gente. Olha que legal, né? O artista, ele tentou se preocupar, ele se preocupou tanto com a realidade, em trazer essa realidade para a obra, que ele colocou até os músculos, a gente consegue perceber até a fibra muscular. Uma obra de arte, ela pode representar uma cultura. Nós estamos falando isso desde o início, né? Aí a gente tem, por exemplo, as pirâmides do Egito. Quando a gente bate um olho numa pirâmide, a gente já fala, nossa, isso aqui está se referindo ao Egito, é um elemento da arquitetura egípcia, né? Olha, justamente porque esse elemento, ele já vem carregado da identidade cultural da sociedade egípcia. Então, cada elemento, cada sociedade, cada parte do mundo, eles têm as suas identidades culturais. Né? Aqui no Brasil, nós temos uma identidade cultural. No Oriente, nós temos uma outra identidade cultural. Né? Eu tenho certeza que onde vocês estão, de repente, até em bairros, a gente tem uma identidade cultural que a gente consegue, olha, esse aqui pertence ao bairro tal, esse aqui pertence à cidade tal. Parintins, a gente sempre fala de Parintins porque o Festival de Parintins é muito forte, né? Barcelos, com a festa do peixe ornamental. Então, temos vários elementos que carregam a nossa identidade cultural. Uma obra de arte, ela pode se referir a um momento histórico ou a uma determinada época. Aí a gente tem duas imagens, né? Essa primeira imagem aí que a gente está vendo é do Arco do Triunfo. O que eram esses arcos? Esses arcos, eles eram construídos, ele foi construído esse arco num momento histórico, né, para celebrar uma vitória de uma guerra, enfim. Então, existem algumas produções artísticas que elas são feitas para celebrar, para marcar um momento. Então, durante essa aula, o que a gente entendeu? Cada sociedade ela vai ter a sua produção artística de acordo com a sua identidade cultural, né? E a gente precisa sempre respeitar aquilo que muitas vezes pode ser estranho para a gente. Ou então, de repente, não, eu realmente não gosto, não acho legal, mas não é porque você não gosta que o outro também não pode gostar. Então, a gente precisa educar o nosso olhar para perceber onde é que tem arte no nosso redor, tá bom? E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa.
Em cada sociedade existe um modo de se ver a arte, como por exemplo nas sociedades indígenas, em que podemos notá-la no seu dia a dia através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, etc. Leia com atenção a mensagem. Em seguida, crie uma frase que fale sobre como você pode encontrar a arte no seu cotidiano e quais as manifestações artísticas você consegue perceber no seu entorno. Então, vocês vão escrever uma frase que fale, né, como eu percebo a arte no meu entorno, qual manifestação artística eu recebo no meu entorno, eu percebo no meu entorno. Então, daqui a pouco a gente volta para interagir.
Vamos começar a interagir. Eu quero ver o que vocês estão falando aí, né, sobre a produção artística. Onde é que a gente não encontra arte, gente? Essa pessoa tá maluca, eu, hein? Olha só, vamos lá. O Emanuel colocou aqui, Ride 21 Pilots. Eu suspeito que isso seja uma música, né? Emanuel, vai ficar... Agora tu vai ter uma tarefa. Eu quero saber que música é essa, hein? Porque eu não conheço, mas olha só. Ai, meu Deus, aí chama um palmeirense. Meu Deus do céu, vocês estão infiltrados em tudo quanto é canto. Micaele, tu é palmeirense, mano. Não faz isso, não. Ai, meu Deus. Vamos lá. Olha só. Onde que a gente encontra... Olha, melhor aula. Obrigada, gente. Amo vocês também. Obrigada. Lá vem vocês falando que o Flamengo é campeão e o Vasco está falido. Pelo amor de Deus, vamos se concentrar. Onde é que a gente vê arte, gente? Vamos lá. Onde que a gente vê arte? Olha só, a Sabrina falou que eu percebo que a arte é muito significativa para mim, porque eu amo desenhar. Ai, Sabrina, agora tu vai ter que me mostrar um desenho teu. Tira uma foto do desenho, coloca na rede social, marca o aula em casa, que eu fiquei agora animadíssima para ver o seu desenho. Vamos continuar. Olha só. Arte, Alice falou, arte é a explosão. Nossa, vocês estão muito filosóficos, hein? Gostei de ver. É porque a arte é tanta coisa, né, gente? Parece uma explosão mesmo. É tanta informação, é tanta arte no nosso meio que às vezes a gente nem percebe. Olha só, eu falei um pouco dos conceitos, das manifestações artísticas. Por exemplo, o desenho. O desenho digital é uma arte, o que a gente vê, né, nas nossas redes sociais, na internet. A gente tem muita arte nesse meio, basta a gente educar o nosso olhar, ok? Então, vamos continuando. Vocês gostam de ficar conversando por aqui. Gente, faz a tarefa, não fique conversando. Olha só, o Messias colocou, eu percebo a música, eu adoro música. Gente, a música... ela está no nosso dia a dia em diversas situações. Se a gente quer se acalmar, a gente escuta uma música. Se a gente quer celebrar, a gente escuta outra música, né? Então, tem vários tipos de música que ajudam, né, no nosso dia a dia. A Alana falou, podemos ver arte em pinturas, livros, músicas, frases, exatamente. Olha, a Alana já foi esperta, já pegou aqui no ar, né? A gente consegue perceber a arte em tudo isso. Muito bem. Então, a gente está percebendo que vocês estão... a Juliane colocou, eu me identifico mais com a música, o desenho e a dança. Muito bem, Juliane. Cada um tem a sua preferência, digamos assim, né? Eu conversei com vocês que a minha preferência, por exemplo, é a dança, porque eu sou, não parece, né? Mas a professora aqui, ela é formada em dança. Então, eu tenho essa afinidade com a dança. Como muitos de vocês devem saber tocar algum instrumento, né? Tenho certeza que vocês devem saber tocar um violão, alguma outra coisa, então vocês têm mais afinidade com a música, né? Olha só, a Maísa colocou, podemos ver arte em livros, danças, músicas, exatamente. A Wilciane, consigo encontrar arte em designs de casa. Perfeito, Wilciane. O design, né, a forma como aquela casa é elaborada é arte, gente. A pessoa, ela impulsionou o seu fazer artístico quando ela elaborou aquele design daquela casa. Livros, jogos, muito bem. Filmes, séries, tudo isso é arte. Muito bem, estou gostando de ver. O Luiz Fabiano colocou, podemos encontrar a arte através de músicas, desenhos, pinturas, esculturas. A Joyce é da minha vibe, a Joyce gosta de uma dança, muito bem. A Maria Isabel colocou, me identifico ouvindo músicas. Exatamente, eu tenho certeza que a música ela é muito forte no cotidiano de vocês. É comum vocês estarem com um fonezinho de ouvido escutando alguma música, né? A Letícia colocou, eu encontro arte no meu cotidiano através da TV. Olha que legal, exatamente. TV também tem produção artística, né? O Messias colocou a música, né? Ele vê a arte no dia a dia através da música e dança. Muita gente colocou música e dança. O Camilo colocou aqui, eu me identifico na pintura. Olha que legal, né? Com certeza o Camilo ele pode gostar de fazer uma pintura, de fazer um desenho de repente. O Ítalo colocou, podemos encontrar artes em qualquer lugar. Até mesmo nas músicas, exatamente. Olha, o Gabriel colocou aqui, desde um lápis até esculturas. Podemos ver artes e só olhar de um certo ângulo. Meu Deus do céu, a professora fica emocionada, gente. Eu não tenho mais idade para isso, vocês estão muito filosóficos. Exatamente, depende do teu ângulo, do teu olhar.
cada um vê a arte de uma forma diferente, não é verdade? Como a Ítalo colocou aqui, depende do ângulo, da forma como você está olhando aquela produção artística. Gente, eu estou muito feliz, ó. Pinturas, lugares, frases, música, dança, amo todos os tipos de arte, né? A Caína colocou aqui imagens, fanarts, vídeos, danças, árvores, olha que legal, né? Na natureza a gente encontra a arte, então adorei, viu? Quem tiver produção artística que gosta de fazer, bota uma foto, grava um videozinho, coloca na rede social do Aula em Casa. Vamos comentar agora a nossa questão? Então a questão era, em cada sociedade existe um modo de se ver a arte, como por exemplo nas sociedades indígenas, podemos notá-la no seu dia a dia, através de suas vestimentas, pinturas, artefatos, e era uma resposta pessoal. Né? O aluno deverá observar o seu entorno e encontrar manifestações artísticas. Em seguida, deverá escrever um texto, como vocês fizeram aqui. Mais uma vez, abram o olhar de vocês, eduquem o olhar de vocês para perceber a arte. Né? Tem alguma manifestação artística preferida? Coloca lá na nossa rede social e marca o Aula em Casa. Muito obrigada pela companhia de vocês e a gente se encontra na próxima aula de arte.